Tá? Então, assim, ó, artigo 24 da Lei de Licitações, da Lei 8666/93, é um dos pontos mais cobrados em provas e concursos, tá? Por quê? A primeira coisa que você tem que saber é a seguinte, ó. Existe a licitação dispensável, ou seja, é uma faculdade, tá? A realização ou não da licitação, e existe a licitação dispensada. Nos concursos que não arrolam o artigo 17, inciso 1 e 2, tá, da Lei de Licitações, nós não podemos ter a cobrança da licitação dispensada. O que é a licitação dispensada? Não tem que fazer licitação. Eu tenho um rol taxativo de situações no artigo 17, inciso 1 e inciso 2, tá? Onde eu não tenho que fazer licitações. Ah, professor, é o caso de inexigibilidade? Não, inexigibilidade é no artigo 25. Entenderam? Eu estou falando de um rol de situações onde a licitação ela é dispensada. Então, presta atenção no dia do concurso, tá? Cuidado com o enunciado. Se o enunciado estiver falando de licitação dispensada, é o artigo 17, tá? E inciso 1 e 2, ok? Então, ó, artigo 17, inciso 1 e 2 é a licitação dispensada. Não haverá licitação. Eu tenho um rol taxativo disposto na Lei 8666, onde a licitação está dispensada. Professor, quando que eu tenho que estudar a licitação dispensada? Quando o seu edital arrolar o artigo 17. Não arrolou o artigo 17? Não se preocupe com licitação dispensada. Lembre-se apenas que ela existe. E eu não tenho uma faculdade de fazer ou não. Porque a faculdade de fazer ou não uma licitação, gente, é o artigo 24. Porque o artigo 24 já começa assim, ó. É dispensável a licitação. Ou seja, a administração, se quiser, pode fazer a licitação. Mas, se quiser, também pode dispensar a licitação. Então, o artigo 24 não é uma obrigatoriedade. Você não está obrigado a dispensar a licitação. É uma faculdade. A administração pública, se quiser, pode dispensar a licitação, ok? Então, cuidado com isso aí. É um ponto importante, né, do estudo das licitações, você saber fazer essa diferenciação. Ainda mais se o edital do concurso cobrar o artigo 17. Quando não cobra, basta lembrar essa diferença. Não precisa ir lá em quais são os casos de licitação dispensada, não. Basta lembrar que existe a licitação dispensada e que existe a licitação dispensável, que é o artigo 24. E outra coisa completamente distinta é o artigo 25, que é a inexigibilidade de licitação, tá? Não, né, eu não preciso fazer a licitação, tá? Então a inexigibilidade, ela é diferente das situações anteriores. A gente vai ver isso lá no artigo 25 da Lei 8666/93. Tranquilo? Então beleza, vamos lá, vamos tratar aqui, ó, do artigo 24 da Lei 8666/93, ó. Então é dispensável a licitação. E aí vocês podem marcar, né, ó. Eu tenho aqui, ó, um inciso primeiro como sendo uma situação clássica de prova, ó. Para obras, tá? E serviços de engenharia, o valor de até 10%, tá, do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, ou seja, né, o limite do artigo 23, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra. Eu não posso pegar uma obra, dividir ela e falar, ah, não, eu estou tendo dispensa de licitação aqui. Não. Então, desde que não se refiram a parcela de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, tá? Então é o seguinte, ó, só recapitulando aqui, ó, vamos colocar uma observação aqui, ó, tá? Só para vocês lembrarem, ó, artigo
24 versus artigo 17. O que eu tenho no artigo 24? Uma licitação dispensável. Ok? Aqui, ó, é dispensável a licitação. O que eu vou encontrar no artigo 17, inciso 1 e 2? Eu vou encontrar a licitação dispensada. Então, a primeira questão que surge aqui, ó, é essa, né? Tô voltando um pouquinho aqui, ó, para ficar bem claro, beleza? Então, uma questão sobre o artigo 24 é uma questão sobre licitação dispensável. Uma questão sobre o artigo 17, inciso 1 e 2, caso esteja no edital, é uma questão sobre licitação dispensada, ok? Então, nós estamos estudando o quê? O 24 é dispensável a licitação. Aí um clássico de prova, ó, inciso 1º, podem marcar. Para obras e serviços de engenharia, né, de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Aí o seguinte, ó, por mais que você já tenha em mente dica de concurso aqui, ó, dica de estudo, gente, as provas hoje em dia, boa parte delas, até mesmo CESP, FGV, ficam trabalhando a todo momento, seja como pano de fundo, com um texto legal. Então, assim, ó, sempre volta, sempre que a legislação fizer uma remissão, volta lá, ah, professor, mas eu já sei de cor, beleza, mas volta, reforça ainda mais o seu cérebro com relação aos valores vigentes aqui, ó. Então eu vou lá no artigo 23, ó, o que eu tenho que lembrar, né? Para obras e serviços de engenharia, na modalidade convite, até R$330 mil. Então, peraí, se eu estou falando de 10%, eu tenho R$33 mil, ó. Então volta aqui e esquematizo, ó, tá? Eu estou fazendo bem, né, detalhadamente e devagar essa questão da lei de licitações, gente, porque eu já vi muito aluno tendo preguiça de estudar o básico do básico. Então aqui, ó, eu tenho, né, uma licitação dispensável, no caso aqui, até 10% de R$330 mil. Ora, quanto que é 300, né, 10% de R$330 mil? Eu tenho, né, uma licitação de até R$33 mil, ou seja, é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia até, tá, o valor de R$33 mil, ok? Então é só focar nisso aqui, ó, 10%, mas 10% do que? Das obras, para obras e serviços de engenharia, tá? Qual que é a referência? A linha A do inciso 1 do artigo anterior. Opa, toda hora eu estou mudando aqui, ó. Então, até 10% de 330 mil, o que corresponde até 33 mil. Então, ó, de novo, é uma faculdade, ó. Faculdade. Se a administração quiser, faz a licitação para contratar, né, uma construtora, por exemplo, para fazer essa obra e serviço de engenharia. Mas, se a administração pública quiser, eu posso ter uma dispensa, né? Então, ó, faculdade, possibilidade, tá, de dispensa da licitação, ok? Justamente em razão do valor, ó, até 33 mil. Então, duas coisas aparecem na questão de prova. Primeiro, a eterna comparação do 24 com o 17. É uma hipótese de licitação dispensada? Não. É uma hipótese de licitação dispensável, tá? E para obras e serviços de engenharia, até 10% de 330 mil, ou seja, até 33 mil, tá? Então, uma faculdade, uma possibilidade de dispensa, tá? Fiquem martelando isso na mente de vocês. Sempre que puderem, peguem esse esqueminha.
Dê uma olhada, pega o texto da lei, dá uma olhada. Tem um monte de questão de prova tratando do artigo 24, inciso 1. Beleza? Então, ó, o que é uma licitação dispensável? A administração pode ou não pode fazer? E quando eu falo de obras e serviços de engenharia, até R$ 33 mil, porque é 10% de 330 mil. Tranquilo? Não errem isso aí, ó. Uma questão básica da lei de licitações. Outro ponto aqui comum de prova, ó. O inciso 2. E de novo, a mesma coisa, ó. É dispensável a licitação. Então eu tenho que fazer sempre o eterno comparativo. No artigo 24, eu tenho uma licitação dispensável, tá? Tô batendo na tecla aqui, ó, para fixar na mente de vocês. E no artigo 17, inciso 1 e 2, eu tenho uma licitação que é dispensada, ok? Então percebam aí, mais uma vez, a diferença. E aí eu vou para o outro ponto aqui, ó. Para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo anterior, e para alienações nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possam ser realizadas de uma só vez, tá? Então, o que é importante aqui, ó? Mais uma vez, esquematizar a questão da referência de valor. Ó. Então, eu volto lá. Qual que é o inciso 2 da linha A? Ó. Quando eu falo, né, do inciso 2 da linha A até 176 mil reais. Então, até 17.600, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, ó, tá? Então, até 10%, de novo, ó, até 10% de 176 mil reais. Ou seja, que vai ser igual a até 10% de 17 mil. Estou esquecendo do realzinho aqui, ó. 17.600 reais, ok? Então lembrar, ó, quando for até 10% de 176 mil reais, ou seja, até 17.600 reais, eu tenho uma faculdade, eu tenho a possibilidade de realizar a licitação, tá? Ou seja, uma licitação dispensável. Perceba que eu estou sendo repetitivo, isso é de propósito, tá? Justamente para vocês gravarem, porque essas palavras são as palavras que irão aparecer no concurso público. Até 10% de 176 mil, até 17.600, uma faculdade, uma licitação dispensável, ok? Então, ó, para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo anterior, e para vendas nos casos previstos nessa lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possam ser realizados de uma só vez. Quando fala das vendas, ó, a questão compara sobretudo com isso aqui, ó. Mas só se preocupe em estudar isso aqui, ó, quando o edital traz o artigo 17, tá? Então, ó, pessoal que se prepara para concurso e precisa estudar o artigo 17, não deixe de assistir a aula sobre o artigo 17. Para efeitos de uma questão sobre o artigo 24, basta ter o referencial de valor e perceber que, além de outros serviços e compras, tá? Eu também tenho uma licitação dispensável para a venda, né? Para alienações, tá? Agora, quando for vendas de imóveis, vocês vão perceber que eu estou falando de licitação dispensada, mas aí é para aquela questão que compara, né, com o artigo 17, inciso 1 e 2, uma questão bem específica. Só se preocupe com isso se o edital trouxer, tá? Quando o edital não traz, tranquilidade total.
basta lembrar que para compras, né, para compras ou outros serviços e para vendas, percebam que não é venda de imóvel tão somente, mas para alienações, tá? Eu tenho esse referencial de até 10% de 176 mil, ou seja, 17.600, tá? Lembrando que eu estou falando sempre, né, os valores atualizados aqui, ok? Gente, ó, não tem como, é impressionante a quantidade de questões que a gente tem referente ao inciso 1 e inciso 2. Se tem uma coisa que vocês não podem reclamar, é de não existirem questões de prova sobre o artigo 24, inciso 1 e 24, inciso 2, tá? É básico. Isso aqui, ó, é o artigo 5º da licitação, tá? Isso aqui é básico. Você não pode chegar em um concurso público sem lembrar o artigo 24, inciso 1 e sem lembrar o artigo 24, inciso 2, tá? Sempre 10%. É só guardar os referenciais. 10% de 330 mil, ou seja, até 33 mil, ok? E outra questão também, ó, 10% de 176 mil, 17.600, tá? Ah, professor, mas o artigo 24 não tem só esses incisos. Verdade. Eu tenho um rol de possibilidades de dispensa. E esse rol é taxativo, tá? Não é meramente exemplificativo. Porque senão, gente, parem para pensar. Se o rol de dispensa de licitação, de faculdades para dispensa, fosse meramente exemplificativo, eu estaria abrindo uma margem, né, uma brecha na legislação que possibilitaria a todo momento a dispensa de licitação virar a regra. E aí parem para pensar, a dispensa de licitação tem que ser a regra? Claro que não. Nós estamos falando de ressalvas que são ressalvas necessárias, né? E lembrando, ó, essas ressalvas estão previstas na própria Constituição, tá? Vou voltar aqui, ó, no artigo 37 da Constituição para vocês, né? Para vocês perceberem como que o Constituinte já tinha feito essa previsão da dispensa de licitação, ó. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ó. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, logo de cara, a Constituição já mostra para a gente o seguinte, ó, a regra geral é ter licitação. Ah, mas quando que eu não vou ter licitação? Ressalvados os casos especificados na legislação. Qual legislação? 8666. Ah, quais situações? Artigo 17, 1 e 2, licitação dispensada. Artigo 24, licitação dispensável, todos os incisos. E artigo 25, inexigibilidade de licitação. Entenderam? Então, nós estamos justamente estudando a ressalva constitucional. Por isso que despenca, por isso que cai bastante, ok? E aí, naturalmente, se você está estudando uma ressalva que está prevista na própria Constituição, faria sentido a ressalva ser meramente exemplificativa? Claro que não. O rol ele é taxativo, tá? Então percebam que são as ressalvas previstas na lei. Se não está dentro das ressalvas, tem que fazer licitação, porque a regra geral é a obrigatoriedade da licitação. Tranquilo? Então, ó, basta raciocinar aí em cima do artigo 24 para você perceber que o rol ele é taxativo. Mas isso aí é pergunta de prova, tá? Já caiu aí, né, em provas e concursos se é taxativo ou se é exemplificativo. Taxativo. Beleza, professor. Vamos lá, ó. Vamos para outra possibilidade de dispensa, tá? O que é uma licitação dispensável também, ó? 3. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Gente, é óbvio, né? É óbvio que em uma situação de guerra,
a licitação ela é dispensável. Ah, professor, mas numa situação de guerra tinha que ser uma licitação dispensada, ou então uma situação de inexigibilidade. Não necessariamente, gente. Por que eu não posso entender que isso aqui tem que ser necessariamente uma licitação dispensada? Ora, pode ser que o Brasil esteja em guerra com alguém, mas pode ser que a guerra, por exemplo, seja em um outro continente. Ou seja, eu posso ter os fornecedores aqui no Brasil produzindo, né, participando, né, numa situação de relativa normalidade. Então, peraí, se eu tenho um conflito que se desenvolve, por exemplo, em um outro continente, um conflito, né, que vai se estender ao longo do tempo, tá? Faz sentido eu dispensar a licitação em razão da guerra? Não necessariamente. Quando for necessário, tendo em vista, né, a situação excepcional de guerra, dispensa a licitação. Quando não for possível dispensar a licitação, né, faz-se a licitação. Quando não, né, não houver, melhor dizendo, né, quando não houver a necessidade de dispensa de licitação, faça a licitação. Por quê? Qual que é o grande objetivo da licitação? Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, tá? Imagina aí, ó, compra de munição para as Forças Armadas, né? Compra, né, de materiais bélicos de uma maneira geral, e eu tenho 4, 5, 6 fornecedores no Brasil fabricando, né, os respectivos insumos, os respectivos produtos. Por que necessariamente numa situação de guerra você tem que dispensar a licitação? Entenderam? Então percebam que é uma faculdade. E aí concurso adora, tendo em vista a excepcionalidade da situação, né, da guerra ou da grave perturbação da ordem, tá? Lembrar, né, que aqui aparece também, ó, a grave perturbação da ordem, ó, é ou, tá? Uma situação de guerra ou grave perturbação da ordem. Concurso adora falar que é hipótese de inexigibilidade. Não, é uma hipótese de dispensa. Ou então eles falam, é hipótese de licitação dispensada. Não, é hipótese de licitação dispensável, tá? Aqui vale a pena marcar, ó, o inciso 3 do artigo 24 sempre foi e sempre vai ser questão de prova, tá? E para as bancas mais literais, ó, ou, eu já vi questão falando assim, ó, guerra e grave perturbação da ordem, ou seja, a guerra tinha gerado a grave perturbação da ordem. É uma situação de licitação dispensável? É. Agora, necessariamente para você ter a dispensa nessa situação, tem que estar em guerra? Não. Pode ser só uma situação de grave perturbação da ordem? Sim. Eu já vi uma questão CESP, ó, que o CESP associou isso aqui a estado, tá, de defesa, que eu posso ter a decretação de estado de defesa pelo presidente da República, lembrando que o Congresso Nacional tem que aprovar depois, ou então, ó, estado de sítio. Aí é o contrário, né? Primeiro o Congresso autoriza o estado de sítio para o presidente da República, né, aplicar depois. É por isso que eu gosto do CESP. Por que todo professor, né, em regra, gosta do CESP? O CESP fica misturando as matérias, né? Ele mistura pontos da Constituição, ele mistura Constituição com licitação em algumas questões, tá? Então uma questão estava cobrando o seguinte, a historinha falava que tinha sido decretado estado de defesa em um local determinado e você precisava ter a compra por parte da administração de insumos necessários, né, ao restabelecimento da ordem, porque eu tinha tido justamente uma situação de grave perturbação da ordem. E aí no final eles perguntavam lá nas afirmativas se era hipótese de licitação dispensada, se era hipótese de licitação dispensável ou se era hipótese de inexigibilidade. Qual que era a resposta? Era justamente uma licitação dispensável, ok? Cuidado aí, ó. Vale a pena marcar o inciso 3º do artigo 24 da Lei 8666/93, tá? Tá vendo como que estudar a licitação é fácil? E o pessoal fica com preconceito, né, de estudar licitação? Vamos lá, bom senso também, né? 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, óbvio, quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos
ou particulares, tá? E somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para a parcela de obras e serviços que possam ser concluídas. Ó, isso aqui é clássico, tá? Ó, quando falar de obra e serviço de engenharia, que entra nessa licitação dispensável em razão de calamidade pública, ó, aquelas obras que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, tá? Ó, sempre caiu, sempre teve essa questão relacionada também ao inciso 4 aqui, ó. Uma situação de emergência. Imagina uma situação de chuvas torrenciais, tá? Inundou ali a cidade, inundou o município. Eu tenho uma situação de emergência. Eu posso ter uma situação de calamidade pública e eu preciso de urgência no atendimento dessa situação. Então, por exemplo, ó, choveu demais e corre o risco, né, de um morro inteiro ali, ó, desabar, de pedras que estão no alto do morro desabarem, enfim, né, ter ali um acidente trágico, uma situação de calamidade. E aí o seguinte, ó, para conter essa situação, eu preciso realizar uma obra. E é uma obra de natureza o quê? Emergencial, tá? Por quê? Porque a situação é calamitosa, tá? E aí, ó, essa obra e serviço, ela tem que ser concluída no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Afinal de contas, ela é uma obra para atender isso aqui, ó, a situação emergencial ou calamitosa. Então, dispensa-se a licitação, faça a contratação ali, né, da respectiva construtora, da empresa necessária para fazer o serviço, e ela retira essa situação de emergência, essa situação de calamidade pública, ok? Então, atenção, ó, é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços e equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Ó, isso aqui também é questão de prova, tá? Eles adoram falar que é só no bem público, não, ó, bem público ou particular. Peraí, professor, não estou entendendo. A situação está colocando em risco não apenas as pessoas, mas o patrimônio. Patrimônio público, o patrimônio particular. Ó, vou pegar o exemplo aqui. Ah, eu tenho lá, tive as chuvas torrenciais. No alto do morro existem pedras de toneladas e toneladas e embaixo é um bairro, né? Um condomínio, né? Enfim, é uma comunidade. Peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar não apenas com a incolumidade das pessoas, mas também, enquanto administração pública, eu preciso me preocupar com a incolumidade do patrimônio das pessoas. O direito de propriedade, gente, ele está previsto no artigo 5º da Constituição. A administração pública não pode fechar os olhos, né, quando ocorre uma situação de calamidade, uma situação emergencial que coloque em risco o patrimônio das pessoas. Então, se é necessário fazer uma obra de contenção para evitar que toneladas e toneladas de rocha, né, e de lama, né, atinjam a propriedade das pessoas, a administração pública vai dispensar a licitação, tá, e fazer a respectiva obra. Muito comum, a gente vê isso muito em município, quando o município está ali numa situação de enchente, quando eu tenho ali uma situação emergencial, tá? Tem lá o decreto que institui a situação de emergência no município, e aí vem o prefeito, né, e dispensa a licitação para a realização de obras no prazo máximo aí de 180 dias, mas justamente para quê? Para conter essa situação calamitosa, emergencial, tá? Então, se eu estou numa situação calamitosa, emergencial, isso pode acontecer. O foco do concurso, em regra, é isso aqui, ó. A obra tem que ser no máximo de 180 dias, tá? Fiquem de olho nisso, no enunciado da questão. Vejam o período de duração da obra. Se a obra for no prazo máximo de 180 dias para ser concluída, ok. Eu tenho essa possibilidade de dispensa de licitação, ok? Então, atenção.
com esse tipo de situação, que é uma situação bem comum em provas e concursos públicos.